sou músico, guitarrista. Bom, como eu comecei, tem muito a ver com esse lugar que a gente está hoje aqui, né? Praça da Igreja do São Geraldo. Eu comecei tocando na igreja quando eu era muito novo. Acredito que tenha sido o primeiro lugar que eu toquei fora da minha casa, fora do meu quarto, né? Eu comecei final dos anos 80, começo dos anos 90, por influência do rock, especificamente do Slash, guitarrista do Guns N' Roses, que na época era uma banda que era hit, né? Tocava muito em rádio e tal, e eu acho que a maioria dos jovens da minha idade começaram sendo influenciados por essa banda. Eu sempre toquei de tudo, como músico profissional, né? Desde de ritmos comuns aqui no Brasil, sertanejo, samba, né? Até coisas, o próprio rock, que foi onde eu comecei, né? Depois eu estudei, minha formação é jazzística, foi isso que eu fui estudar, foi isso que eu fui buscar fora. Eu fui buscar informação, eu estudei formalmente na Escola de Música e Tecnologia em São Paulo, me formei. Foi muito importante isso para mim, que me colocou também em contato com grandes músicos, com um estilo também que eu não ia aprender nas ruas. O rock está nas ruas, é uma música popular na época, então estava nas ruas, mas o estilo que eu fui buscar, que era o jazz, não é um estilo comum, não é cultural aqui do Brasil, não está no nosso dia a dia, né? E eu acho que isso foi um divisor de águas na minha vida, ter ido buscar informação, ter estudado. Como músico profissional, eu sempre trabalhei profissionalmente com a música, independente de ter uma carreira artística também. Eu sempre acompanhei outros músicos, outros artistas. Eu sempre fui eclético, né? Porque o trabalho de músico profissional, eu acho que pede isso, você não ter preconceito musical e ser eclético, né? Mas eu amo blues, principalmente blues rock, eu amo. E se fosse um estilo que eu tivesse que escolher para viver só tocando aquilo, acho que seria blues rock. Nos meus trabalhos individuais, os primeiros trabalhos que eu lancei como artista mesmo, autorais, foram discos instrumentais de guitarra, né? O primeiro um disco de rock instrumental, mais voltado para guitarristas mesmo, né? Do tipo de música que guitarrista ouve. E depois eu lancei um disco mais eclético, mostrando mais a minha cara como músico, não só como guitarrista, mostrando mais o meu lado compositor, o que me influenciou nesse tempo todo, né? É um trabalho que mistura blues, que mistura um pouco de rock, que mistura música latina, tem de tudo. Eu tenho também um trabalho com a cantora Morgana Kurman, que a gente lançou um disco ano passado, se eu não me engano. É um trabalho autoral também, onde eu produzi o disco, fiz os arranjos. Também consegui colocar um pouco do meu lado autoral e da minha cara nesse trabalho, porque eu me envolvi também no processo de composição, me envolvi no processo de produção. Não foi algo que eu só fui tocar, né? E esse já é um disco... acredito que seja um disco de pop, eu não gosto de rotular muito o disco, mas tem um pouco de soul também, tem um pouco de blues, uma pitada de jazz, mas no final das contas é um disco de pop. Eu gosto de música em geral, não gosto só de guitarristas, eu não gosto muito de citar influencer porque eu sempre esqueço, né, alguém, mas uma banda americana chamada Toto, que tem um guitarrista que eu gosto muito, que é meu herói na guitarra, Steve Lukather, é um cara que eu gosto muito no meu instrumento, né,
Mas eu gosto também de tudo, assim, de compositores. Eu me ligo muito aos compositores, assim. Principalmente quem tem um som próprio, um som que se diferencia dos outros. Esses são os caras que mais me influenciam. Daí eu tenho influências na música brasileira também, que eu gosto. Eu gosto muito, por exemplo, do Tom Jobim. Eu estudei muito o repertório do Tom Jobim na época que eu estava em formação e tal. Mas a minha formação acho que é um pouco mais pro lado americano. Eu gosto muito desse último trabalho que eu lancei, esse disco Hurricane com a Morgana Kurma. Eu gosto muito desse trabalho e gosto muito do meu último disco instrumental, que é o disco 20, que é um disco onde eu estava comemorando 20 anos de carreira, então eu fiz um apanhado geral da minha carreira nesse disco, onde eu mostrei um pouco o meu lado compositor também, como músico. E esse disco me deu muito orgulho, acho que é o trabalho que eu mais tenho orgulho, que eu mais me identifico e que eu gosto e que eu consegui pôr um pouco da minha cara ali. O trabalho como professor assim, é outra realidade, eu costumo falar que são duas profissões completamente diferentes, uma coisa não tem quase nada a ver com a outra, né? Requer muito mais do lado da psicologia, disso tudo, né, com os alunos. Eu amo dar aulas, assim, eu sinto até falta quando tá de férias, assim, sabe? Eu gosto. Esse contato com os alunos, principalmente quando você percebe que você tá, às vezes, até mudando a vida da pessoa, sabe? Como a música muda a vida da pessoa. Não tô falando só do cara que vai se tornar profissional e acaba... Estou falando do cara que chega às vezes estressado do trabalho, que tem uma rotina de trabalho estressante, ele chega na aula de um jeito e sai de outro, muito mais leve. Então a música tem esse poder, não só o lado profissional. Nesse aspecto, eu acho o trabalho de professor fantástico. O artista tem um reconhecimento, aqui na cidade especificamente, do público, isso eu acho bacana. Tem um reconhecimento, tem um incentivo, as pessoas se envolvem, mas... eu acho que está muito longe ainda o reconhecimento profissional, eu digo, sabe? Como carreira, viver da sua música, da sua arte, está muito longe do ideal. Não adianta só ter a boa vontade, não adianta só ter o olhar para isso. Acho que falta estrutura para isso, falta espaços melhores, com mais infraestrutura na cidade. De repente, para o músico se apresentar e também poder... ter um conforto ou um som, uma coisa, isso tudo envolve o público também, né? Então para o público chegar, ficar confortável e tal, a gente tem poucos espaços para isso. Mas aí, como eu disse, não basta só o olhar, a boa vontade, é uma questão financeira também, é uma questão que vai mais longe que isso. Mas eu acho que há sim um olhar para o músico, acho que tem um cuidado, mas ainda não é o ideal. Meu trabalho atual, eu estou tocando um projeto que eu tenho, também nessa onda de blues, rock, soul, onde eu toco para públicos mais específicos, SESCs, SESs e lugares assim. Toco na noite, acompanho alguns artistas, tem um trabalho chamado Vintage Pop, que também mistura clássicos do pop internacional com arranjos diferentes, voltados um pouco com uma cara mais blues, até às vezes mais jazzístico. E acompanho alguns artistas também, sempre que eu posso. Ainda faço alguns workshops voltados para música instrumental, voltados para guitarra, para o guitarrista. Mas o meu principal trabalho hoje eu acho que é o Vintage Pop, que é um trabalho que eu tenho ao lado da cantora Morgana Kurma, e onde a gente toca na noite. E é um trabalho que não é um trabalho autoral, mas que tem muito da nossa personalidade, porque a gente não faz exatamente um cover, uma cópia, a gente coloca a nossa versão para as músicas. Eu ainda quero gravar um disco, não só instrumental, mas um disco também que seja cantado, também com vocal. Nessa onda blues, rock, soul, que é um som que eu tenho curtido muito.
Já tenho me preparado para isso, tenho algumas composições, mas ainda é um embrião, ainda não é nada concreto. Mas eu acho que é o projeto para 2019. No meu caso é tudo que eu tenho, né? É minha profissão, é meu hobby, é meu assunto favorito, é o que eu acompanho na TV, é o que eu ouço no rádio. Então a música está muito presente na minha vida, mas eu acho que a importância na educação é fundamental. Acho que desde a formação do caráter, sabe? A arte em geral, se envolver com a arte em geral. Acho fundamental, acho essencial para a formação da pessoa.